Olá, pessoal, sejam todas e todas muito bem-vindos novamente aqui no nosso programa Chá com Democratismo. Meu nome é Adriana, estou aqui com o Edson, e nós estamos conversando com a professora Marina Faraco, que está falando sobre o nosso texto constitucional. E a professora, no nosso programa anterior, ela chamou atenção para a importância, né, da leitura do texto constitucional sobre maneira o artigo 5º, porque ele trata dos direitos fundamentais. Nós encontramos, como a professora já comentou no programa anterior, de tudo no nosso texto constitucional. Você quer saber qual é o nosso sistema econômico, você verifica na nossa Constituição, quais são as proteções atribuídas à família, ao meio ambiente, está tudo lá. Mas para você que, de repente, não tem muito tempo ou que você se assusta um pouco com o tamanho do nosso texto constitucional, qual é a nossa dica, qual é a dica que a professora trouxe? Tem que ler pelo menos o artigo 5º, que também já é um pouco assustador, porque são 78 incisos, né? Mas dá para ler, gente. Vamos com fé, dá, e é importante. Mas, assim, professora, o que você destaca de outras, só para chamar a atenção, para que as pessoas entendam por que elas têm que ler? O que mais que está colocado ali no texto que é interessante, que as pessoas precisam ler por conta de determinados... O que você poderia chamar a atenção? Especificamente do artigo 5º ou do texto do artigo 5º? Como você quiser, o que você achar mais importante. Eu acho que, como a gente já falou, né, no programa anterior, de fato o artigo 5º é um artigo que tem que ser conhecido por todas as pessoas, porque lá é que estão, como a gente, né, falou, os direitos fundamentais, então desde direitos de liberdade. Então, a gente falou, né, da liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade religiosa, a liberdade de associação. Eu posso constituir uma associação, se eu quiser aqui, a Associação dos Alunos de Direito na cidade de São Paulo. Posso? Então, com um objetivo específico? Sim, a Constituição garante a liberdade de associação, a liberdade de crença, a liberdade de cultos religiosos, entre outras tantas. Então, o artigo 5º, eu costumo, inclusive, ler o artigo 5º, indicar essa leitura por blocos, né? Só que ele não vem na ordem. Então, os blocos eles têm que ser pensados antes, né? Ele não vem na ordem porque está tudo misturado. Mas é interessante que a gente leia por blocos. Quais são os incisos do artigo 5º? A Adriana já falou, são 78, é um monte, né? E mais 4 parágrafos ainda, então é um texto enorme. Mas, então, se a gente conseguisse ler a Constituição, o artigo 5º, por blocos, ficaria mais fácil. Então, quais são os incisos que dizem respeito à vida? Então, por exemplo, em relação à vida, o artigo 5º não só garante o direito à vida, e não é qualquer vida, é uma vida saudável, é uma vida digna. A dignidade da pessoa humana está assegurada, não no artigo 5º, mas no artigo 1º. E a gente sabe que a Constituição, embora a gente está recomendando que seja lido o artigo 5º, ela tem que ser lida sempre em conjunto, porque ela é um sistema de normas. Sim. Ou seja, os artigos eles se conversam, né? Existe um diálogo dentro da Constituição entre os artigos. Então, quando a Constituição, lá no artigo 5º, garante a vida, ela prevê, por exemplo, o direito às presidiárias de amamentar os seus filhos na cadeia durante o período da alimentação, protegendo, então, a vida. Ela prevê que não há pena de morte no Brasil, protegendo a vida. Ela prevê que não há prisão perpétua no Brasil, protegendo mais uma vez a vida. Então, a gente poderia ler o bloquinho de incisos. Volto a dizer, eles não vêm na sequência, mas eles protegem a vida. Aí tem o bloquinho de incisos que protege a liberdade, entre todas as que a gente já falou. Sim. Associação, liberdade de profissão. O artigo 5º, por exemplo, garante que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Então, veja que importante a Constituição fala, você pode exercer a profissão que você quiser. Você vai, eventualmente, ter que atender, claro, regras se existirem. Então, se tiver uma lei que exija que para que você seja advogado, por exemplo, você tem que passar no concurso, no exame de ordem, você tem que se formar, aí não é tão livre assim. Mas, em princípio, a Constituição garante a liberdade de profissão. Então, existe um conjunto ali de liberdades asseguradas pela Constituição. A própria liberdade de ir e vir, né? Que é uma das também mais importantes que a gente tem, né? Eu posso me locomover dentro do território nacional sem nenhum impedimento. Posso ir para onde eu quiser. Posso sair, inclusive, e voltar. Além disso,
liberdade, propriedade, né? Porque eu divido essa leitura conforme diz o caput. Então, vida, liberdade, segurança, propriedade. Então, a Constituição garante que todos nós temos direito de propriedade, mas como a gente falou no bloco anterior, nenhum direito é absoluto. A liberdade, a propriedade tende a atender à função social. Então, eu não posso usar da minha propriedade como eu quiser. Eu tenho que usar da minha propriedade, mas beneficiando a sociedade como um todo. Então, se eu tiver um terreno enorme aqui em São Paulo, parado durante anos, a prefeitura pode vir e me impor uma série de restrições porque aquela propriedade não está atendendo a sua função social. Essa questão, professor, é tão interessante, porque tem uma história, numa aula que eu estava participando na USP, um professor da Alemanha contou uma história que na Alemanha também tem essa questão da função social, e aí tem uma parte da Alemanha que as pessoas usam as casas mais para as férias, né? Então elas são muito pouco utilizadas. E aí o governo teve a ideia de aumentar o imposto daquelas pessoas que usam pouco a sua casa. E aí o aluno que estava assistindo esse professor falar, mas aí perguntou, mas como que o governo vai saber quem que não está usando, ou quem usa mais, quem usa menos? Aí o professor respondeu, por causa do lixo. Eles olham quem coloca o lixo para fora ou não, se o lixo é recolhido ou não. Quem fez esses controles foi as pessoas da coleta de lixo. E aí o aluno virou para mim, estava do meu lado, e falou, se fosse no Brasil, alguém ligava para o vizinho e falava, coloca o lixo para mim na frente de casa, que eu não quero pagar um imposto maior. Exato. Então, eu achei muito curiosa essa história, e também essa questão que aí entra um pouco nesse trabalho que a gente está tentando fazer, que é essa questão da Constituição, da consciência da coletividade. Quando você lê o texto constitucional, quando você compreende a estrutura do Estado, você começa a pensar um pouco mais de uma forma comunitária e não fazer só escolhas individuais. Você começa a pensar no bem comum, no coletivo, que é essa questão que na Alemanha é muito presente. Então, poxa, eu tenho que pagar mais imposto porque o imposto vai ser revertido para o bem de todos, para o bem da coletividade, que é uma coisa que, de certa forma, falta muito ao povo brasileiro, esse espírito de coletividade, essa noção de bem comum, que tem tudo a ver, lógico, com a nossa história. A gente não vai entrar nesse ponto aqui para não desviar do assunto que foi proposto, que dá outro programa para a gente tratar sobre isso. Vamos conversar um pouco sobre isso também. Mas eu acho importante também, professora, talvez falar, além do artigo 5º, quais são os outros dispositivos, os outros artigos do que tratam, para que as pessoas conheçam um pouco mais mesmo do panorama do texto constitucional. Bom, a Constituição, ela, além de prever esses direitos tão importantes lá no artigo 5º, ela prevê, por exemplo, a partir do artigo 12, direitos da nacionalidade, que são também extremamente importantes. A gente viu ano passado uma brasileira, né, que foi extraditada para os Estados Unidos. Ela era brasileira nata, ela nasceu brasileira, e ela acabou sendo extraditada pelos Estados Unidos para poder cumprir ou responder a um processo. Ela foi acusada de matar o seu marido. Então é a Constituição que diz quem são os brasileiros natos, quais direitos eles têm, e mais do que isso, a partir do artigo 14, a Constituição traz os direitos políticos. Quem é obrigado a votar no Brasil? Quem pode ser candidato no Brasil? Um analfabeto, ele pode se candidatar para ser um parlamentar? Ele tem esse direito? Como funciona a criação dos partidos políticos? Quantos partidos políticos eu posso ter no nosso país? A Constituição, lá no artigo 1º, o primeiro que começa, né, o texto constitucional, ele já diz que um dos fundamentos da República é o pluralismo político. Então, eu posso ter quantos, em tese, partidos eu quiser. E aí o artigo 15, o 16, ele regula a criação dos partidos. Agora, o artigo 14, ele traz regras importantíssimas sobre o exercício da própria cidadania, ou seja, regras relativas à realização do referendo, que é aquela consulta popular para ouvir a população sobre alguma decisão que o Estado tomou, e o que a população disser nas urnas é obrigatório, ou seja, o Estado tem que fazer. A gente viu recentemente, não tão recentemente assim, mas relativamente recente, um referendo relacionado ao Estatuto das Armas, né? Então foi feita uma lei que previa que as pessoas não podiam mais comprar armas, né? E aí colocaram essa lei sob consulta popular, um referendo. A Constituição também, no artigo 14, prevê a realização do plebiscito, que é aquele que nós tivemos lá em 93,
para ouvir a população. Vocês querem que o Brasil seja parlamentarismo, presidencialismo, monarquia, república? Então, isso foi objeto de consulta e o que a população, o que o povo decidiu nas urnas foi observado. Quem pode ser candidato a vereador? Quantos anos eu preciso ter para ser candidato a vereador? Isso está lá no artigo 14 da Constituição. Só os maiores de 18 anos podem ser candidatos a vereadores. E se eu quiser ser prefeito? Tem lá, 21 anos é a idade mínima. Eu tenho que estar afiliado a um partido, eu tenho que estar com meus direitos políticos em dia e tudo mais. Então, só alguns outros exemplos de dispositivos extremamente importantes na Constituição. Se me permite, só para a gente avançar um pouquinho no texto, né? O que pode fazer o município? Quais são as regras? Afinal de contas, como diria o Franco Montoro, que era um grande municipalista, ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, ninguém mora, né, no Distrito Federal, as pessoas moram nos municípios. O que é de obrigação do município? A gente sabe se o município é obrigado a nos dar o transporte, a coleta de lixo, está tudo na Constituição. A partir do artigo 29, 30, essas regras estão na Constituição. Né? Então, a quem cabe oferecer a escola creche, a quem cabe oferecer a escola ensino médio, ensino fundamental? É a Constituição que diz isso. E aí, só para a gente terminar essa parte, né? Eleição de presidente. Quem pode ser candidato? A gente acabou de passar por um processo de impeachment. Está previsto na Constituição. Quais são os crimes ou as ações do presidente que levam a um processo de impeachment? Quem pode pedir o impeachment? Como é a votação do impeachment? Tudo isso está regulado na nossa Constituição. O que pode um parlamentar fazer? O parlamentar, quando ele está lá no Congresso votando uma lei, ele pode falar o que ele quiser? Ele pode ofender uma pessoa? Ele pode cometer, né, um excesso na sua fala? A Constituição garante a imunidade parlamentar. Então, se eventualmente o parlamentar se exceder, né, quando ele está ali defendendo um projeto de lei, ele é imune. Poxa, mas isso é injusto. Podemos até achar, mas é uma garantia fundamental para que ele tenha liberdade na hora de se manifestar. Então, claro que ele eventualmente pode responder ali internamente. A casa pode processá-lo. A gente viu recentemente que aconteceu isso. Né? Então, ele pode sofrer uma pena dentro da casa por falta de decoro parlamentar. Mas ele não pode ser processado na justiça criminal, na justiça civil. Então, veja como a Constituição é importante. Sim. E como a gente falou, ela trata sobre tudo, desde o horário que o juiz pode entrar na minha casa até a hipótese em que eu posso tirar um presidente da República, destituir um presidente, processar um parlamentar, e assim vai, né? Só para citar alguns poucos exemplos, né? Porque são só 250 artigos, então, assim, alguns poucos que eu acho que dizem respeito à cidadania, né? Ao nosso exercício, aquilo que a gente no dia a dia exerce em relação ao Estado, ao funcionamento do Estado, né? Não, perfeito. Então vejam que realmente é um texto que precisa ser lido, precisa ser entendido e que cabe a nós que conhecemos traduzir essas informações para as pessoas que não estudam, que não estão na área, no ambiente acadêmico, né? É isso que eu acho que é a nossa função, é devolver à sociedade aquilo que a gente recebeu, esse conhecimento que a gente recebeu, a gente tem que compartilhar com as outras pessoas. Eu vou passar novamente para o Edson fazer mais uma intervenção, conversar um pouquinho com a professora. Professora, você falou algo que eu acho interessante, acredito que para a galera que está nos ouvindo, que muitos não são do direito, outros são, a gente sabe que nós tivemos aí um momento de regime em 64 e no final desse regime nós tivemos aí um processo de redemocratização, que inclusive você mencionou, e a nossa Constituição também ela é conhecida como a Constituição Cidadã, né, por esse procedimento. E também eu queria que, além de você falar sobre esse processo de redemocratização, indicasse aí para quem está nos ouvindo, até mesmo para a gente, eu também como acadêmico, às vezes eu fico sem saber onde buscar informações a respeito do tema aqui em questão, para a gente buscar um conhecimento aí mais profundo a respeito da nossa Constituição Federal. Olha, eu acho que se eu tivesse que indicar uma obra, né, de leitura, vamos dizer assim, fundamental, que não diz respeito especificamente à Constituição brasileira, mas ela diz respeito
um problema que a gente vive no Brasil, que o professor Marcelo Neves chama de constitucionalização simbólica, né? O que é isso? Seria a ideia de que a Constituição, como você bem falou, é uma Constituição cidadã, ela traz um monte de direitos, e ela traz mesmo, e às vezes a gente não consegue exercer esses direitos. Seja por falta de recursos públicos, seja por desconhecimento, né? Não sei que aquilo é um direito meu, né? Então, às vezes a gente tem uma Constituição simbólica, ou seja, tem um monte de direitos, mas que na prática eu não consigo exercer por qualquer motivo que seja. Então, existe uma obra que é um pequeno grande livro, ele é pequeno mesmo, ele tem 30 páginas, né? E aí, claro, é uma obra para os acadêmicos específica, que se chama A Força Normativa da Constituição, do Konrad Hesse, né, que é um autor alemão. É uma obra de 30 é um pequeno grande livro, né, que ele fala justamente que a Constituição ela tem que ser cumprida. Como que se faz para que ela seja cumprida? Ele traz algumas ideias relacionadas a isso. Eu acho que é uma obra que, especialmente nos dias de hoje, a gente precisa, o acadêmico, né, o profissional do direito, tem que conhecer para que a gente possa fazer valer esses direitos que estão na Constituição, né? Como a gente pode fazer isso? A própria Constituição traz algumas medidas, né, que são justamente as garantias fundamentais. Se eu tenho um direito meu violado, eu posso me valer das garantias fundamentais para conseguir exercer aquele direito. Só que muitas vezes a gente nem sabe que a gente tem aquele direito. Exato, daí porque, como a gente vem falando aí, é importante ler e traduzir da maneira mais simples possível quais são esses direitos, né? Então, acho que essa obra é essencial. E uma outra que eu acho que hoje em dia, para o acadêmico, para o profissional do direito, eu estou indicando só obras de autores estrangeiros, mas são obras clássicas, elas foram escritas há muito tempo, que é a interpretação da Constituição do Peter Harbele. E ele fala da sociedade, e aí diz respeito a nós todos, né? A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. O que ele traz nesse livro, que também é bem pequeno, mas é muito profundo, é muito importante. Que todos nós aqui podemos participar da interpretação da Constituição. A gente falou no programa anterior que o Supremo Tribunal Federal é quem, em última instância, dá a última palavra sobre o que diz a Constituição. E o Supremo tem que nos ouvir. E é por isso que em alguns processos a gente vê na televisão, as pessoas vão até o Supremo, ele abre as portas. Olha que importante para a democracia. Ele abre, né, para o exercício da Constituição Cidadã. Ele abre as portas, recebe as pessoas lá dentro do plenário e ele vai ouvir nas audiências públicas especialistas no assunto, associações que atuam na área. Olha a importância. E ouvindo isso, ele vai poder tomar sua decisão de uma maneira democrática. Então vejam que importante, né? E essa obra ela fala exatamente sobre isso. Então o Peter Harbele, a interpretação da Constituição, a sociedade aberta, e o Konrad Hesse, a força normativa da Constituição. Acho que hoje, especialmente, a gente vive um momento em que, mais do que querer uma Constituição com várias garantias, que era o que a gente queria no momento de redemocratização, agora a gente quer mais. A gente quer que essa Constituição seja efetiva, cumprida. A gente quer que ela seja exercida. Exato. Como fazer isso? Como exercer esses direitos? Essas duas obras nos dão aí algumas ferramentas que, por serem genéricas, se aplicam também à Constituição brasileira. Oh, perfeito. Infelizmente, o nosso tempo já está se esgotando, então eu quero agradecer muitíssimo a tua participação. Foi muito importante, foi muito rica a tua fala. Tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo, elas já estão aí muito animadas. Espero que todo mundo realmente siga o conselho, né, e leia o artigo 5º e que também que as pessoas nos sigam nas nossas redes sociais. Nós nos propomos justamente a fazer isso, a fazer essa tradução e levar às pessoas esses conhecimentos. Então, mais uma vez, muito obrigada. Um prazer enorme ter te recebido aqui. Obrigada pela participação, por se dispor, né, num sábado para vir aqui conversar com a gente. Obrigada, Edson. E até o nosso próximo programa. Não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas, por favor. Obrigada e até a próxima.